Olá, professores. Meu nome é William Kerpen, é, meu RA é o 2903 e esse vídeo ele é para apresentação do trabalho de Machine Learning e Chatbot, né? Onde nos foi passado como desafio a retenção de clientes para empresas de streams, né? Nós sabemos que hoje empresas de assinatura como serviços de streams, eles enfrentam um grande desafio no mercado digital, que é o cancelamento de clientes, o famoso churn. E para cada cliente que vai embora, né, representa uma perda de receita e aumento de custo para aderir novos usuários. Por isso, para tentar prever, né, os clientes que estão prestes a cancelar, a gente tem que agir de forma rápida, né? E com esse objetivo, a gente desenvolveu aqui, eu, né, desenvolvi juntamente com a ajuda das aulas, né, e também da IA, com o uso de IA. A gente, eu coloquei, a gente desenvolveu aqui no DataMine mais um modelo preditivo para tentar identificar clientes que têm o maior risco de churn, né? Que é o cancelamento da assinatura. A primeira coisa que a gente fez foi a preparação da base de dados, né? Para base de dados, o professor ele disponibilizou uma tabela com 100 clientes fictícios, né? Em pesquisa, eu verifiquei que uma base boa seria entre 5.000 e 10.000 clientes. Porém, para gerar essa base, iria precisar de muita computação, e também para rodar aqui no datamind aqui local, também iria precisar de muita computação. Então, com esse objetivo de tornar um pouco mais real, eu solicitei a IA, né, ao ChatGPT, que criasse uma base com dados próximos a reais com 2.000 clientes. É, e aí o que a gente faz aqui? A gente faz o carregamento, né, dessa base aqui primeiramente aqui, né, na seção de treinamento, a parte de cima que é o treinamento do nosso modelo, né? Então a base de dados aqui que foi criada com 2.000 clientes, ela tem aqui como colunas, né, os cancelado, o cliente, a idade, o gênero, o tipo de plano, meses de assinatura, tempo médio, o valor de mensalidade e o tipo de pagamento, né? Enfim, depois que a gente carregou essa base, a gente vai aqui selecionar quais as colunas que a gente quer trabalhar, né? No caso, a coluna target aqui, que é o de cancelado, né? Para que o nosso modelo possa funcionar, né? Depois disso, né, nós testamos aqui, né, três algoritmos aqui, né, para classificação, né, que geralmente são utilizados para a resolução desse problema de churn, né. Então, os algoritmos que nós estamos utilizando aqui é o Log- Logistic Regression, o Random Forest e o Neural Network, né. Após isso, a gente faz os testes aqui, né? E a gente fez com três algoritmos diferentes, justamente com o objetivo de identificar qual deles ele pode oferecer maior capacidade de prever esse cancelamento, né? Ao analisar aqui a matriz de confusão, o Confusion Matrix, a gente consegue observar o seguinte, os três, né, os três algoritmos, eles são bons até em detectar, bons assim, né, razoáveis em identificar aqueles que não irão cancelar, porém eles têm um grande problema em identificar o, os clientes que irão cancelar, né? A gente observa aqui os números apresentados e realmente não são bons números, né? A análise ROC ela reforça essa limitação, né? A curva dos três modelos ela ficam muito próxima da linha de aleatoriedade, né? Com valores de WOC próximo de meio. Isso significa que, embora os modelos aprendam alguns padrões, a capacidade de separar as duas classes ela ainda é fraca, né? E entre elas, a rede neural é a que apresenta o melhor desempenho, né? Seguido pela regressão logística, enquanto a Random Forest é a mais limitada, né? Mas
mesmo assim, né, a diferença entre elas é pequena, né, indicando que o problema não está no algoritmo, né, mas muito provavelmente nos dados que foram carregados, né. É, inclusive, se eu carregar aqui a tabela que o professor disponibilizou, né, a gente vai ver que ela oferece um outro resultado. Deixa eu só colocar aqui como a meta apply. Então, a gente vai ver que ele já, muito bem, a gente já vai ver aqui que a gente já tem um valor muito mais favorável, né? É, deixa eu ver, não consigo dar zoom? Não. Então, dependendo a base que é apresentada, né, o modelo ele vai reagir de uma determinada forma, né? Porém, eu preferi escolher uma base maior, né, porque se aproxima mais perto da realidade, né? Então, a gente vê que com base nesses resultados, né, a gente pode concluir que o modelo ele funciona, mas que ele ainda não está com a assertividade necessária para um uso real, né, em estratégias de retenção, né? Ele identifica os padrões básicos, mas ele não consegue separar com clareza quem vai cancelar, né? Isso sugere uma limitação, está muito mais na base de dados do que no próprio algoritmo, né? Embora a gente possa fazer alguns ajustes ali para que ele possa pegar, conseguir identificar melhor os clientes que possam querer estar cancelando a assinatura, né? Para aumentar talvez a assertividade do modelo, né, a gente pode enriquecer a base de dados com variáveis mais informativas ou aplicar técnicas de engenharia de atributos, balancear a classe, testar modelo mais robusto, né, como o XGBoost ou LightGMP ou GMB. E também a gente pode ajustar e limiar a decisão para reduzir falso negativo, né, priorizando a detectação de clientes em risco. É, então, aqui é a conclusão, né, que a gente tira aqui do aprendizado. E a gente, para subir um teste, né, eu utilizei uma outra planilha também com 500 dados, é, 500 dados de clientes também fictícios, né? Só que sem ter target, né, de cancelado, né? Então ela consegue ter a previsão aqui. Ela está fazendo a previsão só de um. Ela consegue fazer a previsão de se o cliente, né, ele vai cancelar de acordo com o modelo que a gente escolher, né? Então aqui pelo Neural Network, esse primeiro cliente ele iria cancelar, pelo Random Forest ele também iria cancelar e pelo Logistic Regression ele não cancelaria, né? Então a gente tem aqui essa predição, essa previsão de acordo com o modelo que a gente utiliza, né? E a gente consegue ver aqui também alguns gráficos, né, sobre a porcentagem que poderia ser cancelado ou não, certo? A gente conclui, né, que o Orange Data Miner, né, ele é uma ferramenta muito boa, né, para ilustrar como funciona o aprendizado de máquina, né, e você fazer alguns pequenos testes também aí em algumas coisas que seriam úteis, né? Muito obrigado, professores, e é isso. Tchau, tchau.